Olá, a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas anunciou na sexta-feira que Israel deve fazer todo o possível para impedir o cometimento na faixa de Gaza de crimes previstos na Convenção Internacional de 1948 sobre prevenção e punição aos crimes de genocídio, mas não ordenou um cessar-fogo imediato. O mais alto tribunal da ONU também pediu a libertação imediata de todos os reféns mantidos pelo movimento de resistência islâmica, o Hamas, e outros grupos armados palestinos responsáveis pelo ataque terrorista de 7 de outubro a Israel, quando 1.139 israelenses e estrangeiros foram mortos e cerca de 250 foram sequestrados. Pelo menos 132 reféns ainda estariam em poder dos terroristas, mas 28 podem estar mortos. As decisões do Tribunal Internacional de Justiça são obrigatórias, mas sua aplicação exige a autorização do Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos têm poder de veto e usam sistematicamente para proteger Israel. São decisões principalmente simbólicas, sem grande impacto imediato no campo de batalha. O julgamento final sobre o mérito da reclamação sul-africana, apoiada pelo Brasil, pode levar anos. A presidente da corte, a juíza norte-americana Joan Donoghue, declarou que o tribunal está bem ciente da extensão da tragédia humana que está se desenvolvendo na região e está profundamente preocupado com a perda contínua de vidas e o sofrimento humano. Na decisão de 29 páginas anunciada ontem, o tribunal declarou ser competente para examinar a queixa da África do Sul, a queixa de genocídio feita em 29 de dezembro pela África do Sul contra Israel. O tribunal considerou plausível esta queixa e ordenou Israel a adotar 7 das 8 medidas preliminares pedidas pela África do Sul para prevenir atos de genocídio, mas não exigiu o fim da guerra. Era o que a maioria dos juristas esperava. As providências são as seguintes: 1. Tomar todas as medidas possíveis para prevenir atos de genocídio. 2. Garantir que as forças de defesa de Israel não se envolvam em quaisquer atos de genocídio. 3. Prevenir e punir a incitação pública ao genocídio, inclusive de membros do governo e de militares israelenses. 4. Permitir que a ajuda humanitária e serviços básicos cheguem aos civis de Gaza. 5. Preservar indícios de violações da Convenção sobre o Genocídio. E 6. Enviar um relatório ao tribunal dentro de um mês sobre todas as medidas tomadas. Entre os possíveis atos de genocídio contra o povo palestino, a presidente do tribunal citou matar membros do grupo, causar sérios danos físicos e mentais a membros do grupo, infligir deliberadamente medidas que levem à destruição do grupo, no todo ou em parte, e impor medidas para evitar nascimentos dentro do grupo. O juiz temporário indicado por Israel para compor o tribunal, são 15 juízes, mais um indicado por Israel e outro pela África do Sul. Neste caso, é o indicado de Israel, o ex-presidente da Suprema Corte, Aharon Barak, um sobrevivente do Holocausto. Ele surpreendeu ao votar a favor de 2 medidas, mais ajuda humanitária e de punição aos que incitam ao genocídio. A juíza Julia Sebutinde, de Uganda, votou contra todas as medidas propostas pelos sul-africanos e foi criticada pelo governo ugandês. A decisão aumenta a pressão sobre Israel para tomar medidas de proteção a civis inocentes e reduzir o número de mortes, que são em média 250 por dia. Os Estados Unidos e a Europa devem aproveitar para pressionar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas o chefe do governo de Israel é refém de extremistas de direita que defendem o uso de uma força ainda maior e querem simplesmente ignorar o tribunal. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, saudou a decisão como uma vitória e pediu a Israel que siga as determinações do tribunal, mas o primeiro-ministro
Benjamin Netanyahu, também considerou a decisão favorável e declarou que Israel vai continuar exercendo o direito de se defender com base nas normas do direito internacional que Israel pode ser acusada de violar. Isso indica que, provavelmente, Israel não vai mudar a estratégia de terra arrasada adotada nos primeiros 112 dias de guerra. O total de palestinos na guerra na faixa de Gaza chegou a 26.083, outros 64.487 foram feridos. O tribunal mandou Israel evitar as mortes de civis. Pouco menos de 2 milhões de palestinos fugiram de casa e não tem mais para onde ir. A rede de televisão norte-americana CNN apresentou uma reportagem com ataques a civis que fugiam acenando bandeiras brancas. Outros altos funcionários israelenses acusaram o tribunal de antissemitismo. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, citado no processo por chamar os palestinos de animais humanos e ameaçar cortar a água e a comida para o território palestino, declarou que o tribunal foi acima e além do limite ao não rejeitar categoricamente a petição da África do Sul. A Arábia Saudita, que negociava o reconhecimento de Israel antes da guerra, e isso foi uma das causas do ataque do Hamas, a Arábia Saudita aplaudiu o tribunal pelo que chamou de rejeição categórica das práticas da ocupação israelense e das violações da Convenção Internacional sobre Genocídio. Para o ministro do Exterior da Autoridade Nacional Palestina, Riyad al-Malik, o pronunciamento do tribunal foi importante para lembrar que nenhum país está acima da lei. O Hamas também elogiou o tribunal e apelou à comunidade internacional para que exija de Israel o cumprimento das medidas preliminares prescritas e pare com o que chamou de genocídio, embora o tribunal tenha mandado Israel evitar o genocídio e não parar com o genocídio. Os Estados Unidos insistiram que as alegações de genocídio são infundadas e que a decisão é consistente com os apelos para reduzir as mortes de civis inocentes e aumentar a ajuda humanitária, como Washington vem pedindo. O porta-voz do secretário-geral da ONU manifestou esperança de que as partes cumpram as decisões da Corte, que também pediu a libertação de todos os reféns, como eu falei no início. A Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos abriu inquérito sobre a participação de alguns funcionários no ataque terrorista de 7 de outubro. Os Estados Unidos e a Austrália suspenderam temporariamente as contribuições à agência até a conclusão deste inquérito. Apesar da decisão do tribunal, nada mudou até agora no campo de batalha. As Forças Armadas de Israel disseram que a batalha de Khan Yunis, a mais violenta da guerra, continua com grande intensidade. O exército de Israel afirma ter descoberto 200 entradas de túneis e 130 instalações militares na cidade. A segunda maior de Gaza é a maior do sul do enclave palestino. A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras adverte que praticamente não há mais serviço de saúde em Gaza. O último grande hospital de Gaza, que estava em pleno funcionamento, o Centro Médico Nasser, em Khan Yunis, entrou em colapso, como fica no centro da zona de combate da Batalha de Khan Yunis, a mais violenta da guerra. A maioria dos funcionários fugiu diante de uma ordem de evacuação de Israel e o hospital está sem energia elétrica. O Hamas divulgou um vídeo de 3 mulheres reféns acusando o governo de Israel de tê-las abandonado. 2 se apresentaram como militares. Todos os jovens israelenses são obrigados a fazer serviço militar, então o Hamas os trata como se fossem soldados. Os terroristas acusam de serem militares e exigem a libertação de seus guerreiros presos em Israel em troca dos reféns jovens. Até agora, Israel se nega a libertar palestinos acusados de matar. No Líbano, a milícia extremista xiita Hezbollah, o Partido de Deus,
anunciou mais 9 ataques a Israel e a morte de mais 4 combatentes do grupo, elevando o número de mortes na guerra para 171 milicianos. Um navio de Singapura foi atingido por um míssil no Golfo de Aden pela milícia xiita zaidita Ansar Allah, para os partidários de Deus, e pegou fogo a cerca de 110 quilômetros a sudeste do porto de Aden. No Iêmen, os Houthis, apoiados, armados e financiados pelo Irã, anunciaram que suas forças navais atingiram um navio petroleiro britânico. Mas o navio é de Singapura, tem bandeira das Ilhas Marshall, mas é de uma empresa de Singapura e não tem qualquer relação com o Reino Unido. A China pressionou o Irã a mandar os Houthis a suspender os ataques a navios do Mar Vermelho sob pena de prejudicar as relações comerciais entre China e Irã. A China, maior importador mundial de petróleo, recebe grande parte dessas importações do Oriente Médio. O recado de Beijing foi claro: se os interesses da China forem prejudicados, isso terá impacto nos negócios com o Irã. Então, mandem os Houthis se controlarem. A polícia da Itália mandou adiar manifestações a favor dos palestinos previstas para este sábado, para que não coincidam com o Dia Internacional em Memória do Holocausto, celebrado em 27 de janeiro, é o dia da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, em 1945, o mais notório centro de extermínio nazista, onde 1,5 milhão de pessoas foram mortas pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, entre elas 1.100.000 judeus. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.